Gente, vou iniciar aqui a preparação de um iogurte natural, tá? Foi muito pedido aí. Ó, vou colocar aqui 2 litros de leite nessa panela para esquentar até mais ou menos 90 graus. O que seria mais ou menos 90 graus? E por que mais ou menos 90 graus? Eu tenho um vídeo que eu explico o porquê de 90 graus, mas eu vou explicar aqui novamente, tá? Se vocês não quiserem ver o outro vídeo, porque o iogurte que eu vou fazer não é bem o natural, é o iogurte grego. Iogurte grego, só que natural. Por que mais ou menos 90 graus? Justamente por conta de que ele vai desnaturar algumas proteínas e aí eu consigo ter uma firmeza maior da minha massa, certo? Então bora lá. Lembra que eu disse que eu tenho que colocar mais 2% de leite em pó? Aí eu vou colocar agora. E o açúcar, tá certo? Porque aí eu já pasteurizo tudo. Bora lá. Sim, gente, se vocês lembrarem, eu boto em média 8% de açúcar e 2% de leite em pó. Ah, mas eu sou diabético, tenho colesterol alto. 2% de 1.000 é 20 gramas, viu? Então, 2.000 são 40 gramas. Não é isso? Por que que eu boto, gente? Vocês lembram, no vídeo anterior eu comentei. Eu boto para poder aumentar a quantidade de sólidos e assim ele ficar mais firme, certo? Vou pegar aqui um fouet para ajudar a dissolver, né? Quem quiser ver os detalhes todos, né, pode visitar lá o meu vídeo sobre iogurte. Então, se eu for diabético, se eu tiver colesterol alto, o que é que eu faço? Use leite desnatado e se você tiver aquele adoçante forneável, né, que é um adoçante culinário, você usa. Se não, você deixa sem e na hora de você tomar é que você acrescenta o seu adoçante, tá certo? Você fazer um para diabético, não boto o açúcar aqui. Vou utilizar leite desnatado. Se for diabético, não tem problema de utilizar o com lactose, a não ser que seja intolerante. Aí se for intolerante, então não vai ter jeito. Viu? Porque aí não tem problema. Agora, se tiver o colesterol alto, pode utilizar um leite desnatado. E aí bota o leite em pó desnatado também. Porque o leite ele não tem a glicose em si, ele tem um outro açúcar chamado lactose. Mas eu preciso dessa lactose para formar a coalhada. Por quê? Porque os micro-organismos que eu vou adicionar aqui, eles utilizam, aliás, a lactose para formar a coalhada. Então, por isso é que eu preciso de um leite com lactose. Se for sem lactose, não vai dar certo, tá bom? Então, bora lá. Aí eu vou deixar que ele chegue à próxima fervura, né? Não precisa chegar à fervura. Pronto, gente, ó, aqui, ó, já tá quase fervendo. Aí eu desligo o fogo. Ah, mas se passou de 90, não tem problema. Se não deu 90, também não tem problema. O ideal é chegar entre 90, 85, 90. Mas aí, se passou, se não passou, não tem problema não, tá certo? Vou colocar numa vasilha para esfriar para 40 graus, mais ou menos. E o que é 40 graus? Morninho, um morno bem suportável, tá certo? Como se fosse dar leitinho para neném. Pronto, ó, coloquei nessa vasilha aqui. Aí agora eu vou deixar esfriar, para poder botar o iogurte natural. Porque o iogurte natural, na realidade, é uma repicagem, né, do iogurte das bactérias. Porque ali você vai ter as bactérias necessárias, tá certo? Então, pessoal, chegando numa temperatura morninha, aquela de leitinho de bebê. Eu não falei pra vocês, não foi? Aí você vai fazer o quê?
você vai pegar um copo de iogurte, ó, esse aqui é desnatado, né? E aí, é natural, só tem leite e fermento, tá vendo? Isso aqui a gente chama de repicagem. Dois micro-organismos, eles vivem em união, no caso do Lactobacillus bulgaricus e o Streptococcus thermophilus, que são duas bactérias boas, né, que estão presentes nesse leite aqui, e eles vão, um tem a função de acidificar, ou seja, produzir ácidos e ácidos orgânicos, e o outro tem a função de dar cheiro. Então, o que produz ácido orgânico também produz um saborzinho, e o que dá o cheirozinho de iogurte, né, ele vai produzir uma substância chamada de acetil. Aí você vai colocar aqui, ó, você vai colocar aqui. Tô fazendo à noite porque normalmente, assim, como a fermentação, ela tem que ser, se fosse na temperatura controlada de 41, 42 graus Celsius, eu diria que você vai deixar de 4 a 6 horas fermentando. Como eu não controlo a temperatura, é uma temperatura ambiente, e aqui a temperatura ambiente dentro de casa vai dar mais ou menos uns 27 graus. Aí eu vou botar aqui, mexer e vou deixar, o micro-organismo agindo. Como a temperatura é menor, vai agir mais devagar. Por quê? Porque o ótimo dele seria a temperatura de 40 graus. Só que, como é? Não fazer no de vocês. Olha o Alex aí dando pecado. Sujeira. Fazendo sujeira. Pois é, né? Eu calculei errado. Vamos voltar para o que interessa. Vou limpar já. E aí você não vai controlar a temperatura, então normalmente você tem um prazo de 12 horas para ele poder fazer a transformação. Certo? Aí, pessoal, vocês vão deixar o seguinte, vocês vão deixar ele 12 horas aqui no cantinho quietinho, tá certo? Não pode trepidar, ou seja, balançar a mesa. Por quê? Porque o micro-organismo, ele tá trabalhando. Quando você faz isso, você pode causar alguns defeitos no seu iogurte. Então, deixa lá no cantinho até o outro dia. E amanhã eu mostro a vocês como vai ficar, tá certo? Então, depois de 12 horas, voltamos aqui para ver como ficou o nosso iogurte. Aí eu mostro as outras etapas, tá certo? Gente, olha, é o seguinte, 12 horas depois, o que é que aconteceu? O leite ainda está líquido. Foi bom isso acontecer. Isso aqui é da iogurte natural. Mas é bom isso acontecer para eu mostrar para vocês o que é que pode ter havido aqui. E eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso, tá certo? Ontem, por exemplo, eu olhei a data do fermento e ele era pro dia 17. Então, eu vou falar para vocês quais os problemas que podem ter acontecido aqui, tá certo? Oi, pessoal, ó, outro dia, né? E dessa vez, graças a Deus, o nosso iogurte deu certo. Ó como ele tá durinho, ó. Tá vendo? Então, o que é que pode ter havido lá naquele iogurte? Vou explicar para vocês, mas antes, ó. Como eu não fiz logo assim que eu acordei, eu botei na geladeira assim que acordei, para ele não ficar muito tempo acidificando, certo? Aí, ó, gente, eu peguei um escorredor e por baixo uma outra vasilha, forrei com tecido, esse tecido bem fininho. Se você tiver morim, é o mais indicado. Mas como eu não tinha morim, eu botei esse voal, tecido de voal. Mas se você tiver morim, é o mais indicado. Aí o que é que você vai fazer? Ó? Porque o objetivo nosso é concentrar essa massa. Então, nós vamos pegar essa massa aqui, ó, e colocando aqui, para que todo o soro dela
comece a sair, tá certo? Então, nós vamos fazer dessa maneira aqui. E aí, vou deixar por cerca de 2 horas. Lá na indústria, eles deixam por cerca de 5. Só que a gente não pode deixar, se possível, até na geladeira. Se você puder deixar 5 horas na geladeira, depois que ele se transforma em iogurte, ótimo. Se não, você vai deixar por 2 horas, assim, fora da geladeira. Que ele realmente vaze todo o soro dele. Então, eu vou botar aqui. Mostro já pra vocês. Gente, vejam só. O tecido que eu tinha era pouco. Tecido de pano de prato, de algodão, não vai dar. Por quê? Porque esse aqui, ele tem uns furos bem pequenininhos e aí vai passando. Tem microfuros, assim como um murim. Se você pegar o tecido de algodão do pano de prato, ele vai ficar, ele é muito fechado, entrelaçado. Então, você não consegue passar o soro. Mas vejam só, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Pronto, tirei, ó. Ele começa a cair essa água do soro. E aí, você deixa, se você puder deixar na geladeira, 5 horas. Se não puder, fora da geladeira, quanto mais você deixar, mais ele vai tirar esse soro e fazer com que o seu iogurte ele fique mais concentrado, certo? Lembrem sempre de deixar tampado, até porque é um alimento e a gente não quer que nenhum inseto pouse, né? Principalmente uma mosca, certo? E aí daqui a 2 horas eu vou tirar e vou botar nos potes para que vocês vejam, tá certo? Eu espero que gostem. O restante eu não vou fazer não, porque eu vou deixar com iogurte mesmo. Aí o que é que eu vou fazer no outro? Daquele mesmo jeito que vocês viram no vídeo de iogurte. Vou misturar com uma geleia de alguma fruta. Esse aqui, vou botar nos potes ele natural, tá bom? Que a minha filha gosta dele assim branquinho. Enquanto ele lá não ficar bom, vou conversar com vocês os possíveis problemas que o outro não acidificou, né? Que o outro não virou iogurte. Então, a primeira coisa, gente, é a questão do fermento. Quando eu comprei o fermento, eu não olhei o primeiro e ele tava faltando, ele ia vencer amanhã, no caso, né? Dia 18. Então, é o seguinte, mesmo eles dando lá 30 dias para o iogurte, mas os micro-organismos, eles têm uma taxa de sobrevivência. Então, quando eles não têm mais alimento, eles começam a morrer. E aí, o que é que acontece? Eles não vão ter mais a função. O que eles tinham de produzir, eles já produziram. Então, a gente tá comendo um iogurte, tá. Mas não necessariamente um probiótico. Então, quando tiver perto da data de vencimento, vocês não comprem o fermento para fazer a repicagem. Porque vocês não vão ter micro-organismos vivos. Pode ter alguns, mas o que a gente quer é uma microbiota bem viva para poder fazer essa transformação. E foi isso que aconteceu, certo? Lá no meu outro iogurte que não deu certo. Então, quando vocês forem fazer o de vocês, vejam lá no supermercado que tem uma data de validade maior. Também, se eles estão direitinho na geladeira. Não tem gente que tira às vezes para levar e acaba desistindo no caixa e ele fica lá horas. Aí o que é que acontece? Fica tão ácido que alguns micro-organismos também começam a morrer. Então, vocês pegam de lá de trás, né? Ou do meio, né? Para que isso não aconteça, certo? Uma outra probabilidade, que eu acredito que não é esse o caso, é quando você tem antibiótico no leite. Porque os antibióticos, eles param a multiplicação, eles matam os micro-organismos, um bocado deles. E aí, se você tivesse antibiótico no leite, você não conseguiria fazer essa transformação, né? Por quê? Porque os micro-organismos também não sobreviveriam, certo? Uma outra coisa também que pode acontecer é você pegar um leite muito quente
e botar o fermento, né, que é o iogurte natural. Então, como ali tem micro-organismos vivos, a tendência com a temperatura alta, que eles sobrevivem assim uma média de 42 graus, acho que no máximo 45, é deles morrerem. Então, quando vocês desconsideram essa questão, né? O leite está muito quente, vai demorar para esfriar, então vou botar assim mesmo. Aí ele não se multiplica, certo? Então, como eu acredito que foi realmente o fermento, então eu comprei um fermento novo, né? Que ele vai se vencer ainda daqui a 30 dias. Ele é bem novo e aí realmente deu certo, como vocês viram, tá bom? Então, por isso que a gente tem que observar sempre quando a gente vai fazer uma repicagem, né? Ou seja, de um produto vivo já pronto, a gente vai fazer outro. Então, a gente corre o risco desses micro-organismos não estarem mais vivos, até porque nem tudo depende de nós, né? Mas aí, graças a Deus, eu refiz e deu tudo certo. E aí, daqui a 2 horas a gente vai ver, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, por favor, escrevam aí. A gente vai tirando conforme for vendo as dúvidas, né? Existem alguns defeitos. Por exemplo, eu disse ontem, não é para mesa trepidar, é para mesa balançar. Por quê? Porque quando a mesa balança, o micro-organismo ele forma uma rede tridimensional, onde ele vai segurar ali o soro, a gordura, né? E aí, se você acabar balançando demais, você vai dar alguns defeitos no iogurte, como por exemplo, às vezes você não pega um iogurte que você abre e tá lá uma aguinha em cima, isso é soro. Por quê? Porque sofreu muita trepidação, muito balançado o iogurte e acaba dando um defeito, né? Se você também deixar esse iogurte por muito tempo fermentando, além de ficar ácido, você também pode ter um produto muito gelatinoso. Ele fica tipo aquele produto pegajoso, né? Por conta de ação de micro-organismo. Então, por isso que o ideal é de 4 a 6 horas, fermentando na temperatura que você está controlando ali, 41, 42 graus. Mas se de repente, como a gente não tem como fazer esse controle, como na indústria, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar à noite na temperatura mais ambiente, certo? E aí, gente, eu espero que tenha tirado as dúvidas. Daqui a pouco eu vou mostrar o meu iogurte, como ficou. E qualquer coisa estamos por aqui, certo? Não esqueça de deixar seu like, hein? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Gente, deixei na geladeira, se passaram 4 horas. Ó quanto saiu de soro. Com certeza, se passasse as 5, ainda sairia mais. Aí eu vou colocar aqui no pote. Como eu tô segurando, eu vou colocar no pote e vou mostrar a vocês, tá certo? Vocês podem colocar em potes individuais com tampa, num pote grande e toda vez tirar a quantidade que vocês querem. Eu acho melhor colocar em potes individuais. Como eu estou sem, porque eu usei para fazer sopa e congelar, então eu vou botar num pote grande, tá bom? Então, eu coloquei num pote grande e num pote pequeno. Esse pote pequeno aqui eu poderia usar, encher, né? Que agora eu só vou provar mesmo. E botar em potes individuais, assim, com tampa, né? Pra toda vez eu utilizar e deixar na geladeira. Como eu não tenho potes pequenos suficientes, vou deixar no pote grande, tá? Mas muito cuidado na hora de pegar, pra a colher tá bem limpa. Esse pote, por exemplo, eu passei um alquinho dentro, né? Mesmo depois de lavado, porque às vezes você coloca comida crua e vai colocar uma comida pronta e aí você pode contaminar. Então sempre é bom você higienizar bem os seus alimentos, os seus recipientes antes de colocá-los prontos, tá bom? Então eu vou mostrar provando, claro, porque
Tenho que provar, né, gente, pra dizer aqui pra vocês, ser sincera com vocês o que eu achei, tá? Vamos lá. Então, vamos lá pra o que eu... Tá bem consistente, viu, pessoal? Gostoso. Então, ó. Muito bom. Tão gostoso quanto o iogurte lá, industrializado, grego. Então, façam em casa. Qualquer dúvida, pode colocar os comentários aqui embaixo. Não se esqueçam, viu? Deixe seu like. Tchau!